A Área 51 foi criada em 1955 pela CIA para testes de bombas nucleares, montagem de jatos especializados e invisíveis a muitos radares. Eu estava na pista de decolagem e houve uma explosão em Yucca Flats, e eu vi ondas no solo vindo na minha direção. O solo subia e descia, foi uma explosão subterrânea. Era inacreditável ver aqueles círculos no chão. Com o intuito de espionar. Ele fica no deserto de Nevada, Estados Unidos. Essa foi a justificativa dada por eles. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e me seguir também nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ex-funcionários da Área 51 diz que isso é verdade, mas não é a única verdade. Lá também é responsável por diversos segredos, inclusive por manter uma espécie alienígena lá presa. Muitas tecnologias que existem hoje foi apresentada por ele. Toda essa hipótese foi levantada graças ao caso ou incidente Roosevelt. É um caso muito famoso e muito complexo que demanda um vídeo só sobre ele. Abreviando, houve uma queda de uma nave em Roosevelt, no Novo México. A CIA ficou sabendo que a nave caiu e mandou uma equipe lá limpar todo o local, toda a área, e levar a nave com tudo que tinha dentro. As pessoas que presenciaram o incidente disseram ter recebido visitas da MIB, os Homens de Preto, que eu já fiz um vídeo sobre isso. O que torna a história de Roswell tão diferente de outras histórias de OVNIs é que essa eu vi com os meus olhos. Jesse Marcel Jr. lembra da noite em que seu pai o acordou para ver uma coisa que afirmava ser de outro mundo. Quando ele chegou em casa aquela noite, acordou a mim e a minha mãe para ver o que ele havia achado, ou ao menos pego, do local da queda, nesse rancho perto de Roswell. Eu não tenho dúvidas de que encobriram a verdade do caso Roswell, um acobertamento oficial patrocinado pelo governo, para ser bem claro. Horas depois da divulgação da história do OVNI, os militares a desmentiram, afirmando que fora apenas a queda de um balão meteorológico. Os boatos para amenizar os rumores sobre o avistamento dos aliens da nave e tudo mais foi que eram crianças modificadas enviadas por um médico da Alemanha nazista para causar uma histeria coletiva. Óbvio que essa desculpa não colou muito bem. Bom, a nave foi levada e numa ronda noturna, um funcionário notou uma caixa muito estranha. Ele decidiu abrir para ver o que tinha ali. E adivinha, tinha um corpo de um extraterrestre morto lá na caixa. Segundo o que ele disse, ele era relativamente pequeno e com a cabeça bem grande. Ou seja, essa espécie aqui, que é o estereótipo do ET que a gente conhece nos cinemas e filmes. Depois que essa informação vazou, alguns segredos da Área 51 foram sendo revelados e desmascarados aos poucos. Então, eu falei que tinha um ET preso lá na Área 51. Ele está preso no subsolo, segundo relatos. Então, a gente tem uma espécie Grey presa lá dentro desde os anos 90. Ele foi mantido lá pelos militares todo esse tempo e a gente não sabe exatamente qual a funcionalidade dele ali dentro. Tem os rumores da tecnologia que ele desenvolve pra gente, que ele compartilha com a gente, mas a gente não sabe se ele é perigoso ou não. Não há mais relatos se ele ainda vive, se ele morreu, se ele fugiu, se ele continua cativo. Existe um vídeo de alguns militares que entrevistaram e gerou vários rumores, porque esse vídeo vazou. E, segundo análise de pessoas especializadas na UFO, informa que o vídeo é verídico. A falsa ida do homem à Lua. Nessa época, estava havendo a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam perdendo, já que a União Soviética já tinha enviado Yuri Gagarin, o primeiro homem ao espaço. Os Estados Unidos, para não mostrar fraqueza,
forjou a ida à Lua, no próprio terreno da Área 51. Especialistas e conspiracionistas fizeram um estudo e análise detalhada das imagens, e alguns deles chegaram à conclusão que era tudo uma farsa. A posição da luz e sombra estava errada e foi achado diversos erros de execução. Avistamentos. Essa área é tão segura que é impossível uma pessoa não requerida chegar muito perto. Fora isso, quem mora próximo ao local diz que há movimentação estranhas ali. Inclusive há relatos de diversos avistamentos de nave UFO que ficam sobrevoando o local e desaparecendo. Avistamento de extraterrestres nas estradas e muito mais. Existem alguns vídeos e fotos, mas não tem como saber a veracidade disso tudo. Bob Lazar, um físico. A história dele é muito longa também. Basicamente, ele trabalhava para um setor na S4, onde ele disse, numa entrevista não autorizada, há muitos anos atrás, que havia naves extraterrestres lá, mais precisamente 9. Esse S4 é responsável pelo estudo dessas naves. Há uma área só para estudo desse tipo. Quando isso foi lançado, foi um escândalo, o que provocou a ira do chefe dele. Logo que Bob tinha um contrato de sigilo com a empresa. No dia seguinte, todos os registros dele haviam sumido, apagado. Não existia nem mais identificação como cidadão. Com medo de ser morto, ele decidiu falar. Assim as pessoas o conheceriam, e se ele morresse, iam cobrar a morte dele quem o matou. Ele contou diversas histórias sobre o tempo trabalhando na S4, que é a próxima Área 51. Hoje ele tem 60 anos e continua vivo. Isso é só algumas das histórias que envolvem a Área 51. Existem mais mistérios, mas não necessariamente somente aos casos da ufologia.